Olá, nossa aula mais uma vez, né, sobre subordinada. Nós já estamos finalizando a subordinada. Hoje essa é a penúltima. Nós já vimos a subjetiva, que é com função de sujeito, objeto direto, com função a objetiva direta, com função de objeto direto, objetiva indireta, com função de objeto indireto. Vimos a predicativa, na semana passada, foi a última que nós vimos, que tem a função do predicativo do sujeito, né? E hoje nós vamos ver a apositiva, que é com função de aposto. Vai ficar apenas a completiva nominal para a próxima semana. Certo? Nossa atividade avaliativa que vocês vão ter essa semana, ela vai ser de subordinada. Todas as subordinadas que eu dei, né? Só não vai ter completiva nominal. Então, a professora tem uma questão aqui que a alternativa é assim. Assinale a sequência correta. Aí tem frase A, B e C. A sequência. Objetiva direta, objetiva indireta, predicativa. A outra, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal. Ah, mas a senhora não deu completiva. Se eu não dei completiva nominal, isso significa dizer que não é aquela alternativa, porque eu não vou cobrar algo que vocês ainda não viram. Tranquilo? Só a critério, porque vocês têm essa mania, né? Só a critério de explicação. Tá a alternativa lá para você marcar, e uma das alternativas é completiva nominal, significa dizer que você só vai eliminá-la, porque ela não vai ser a resposta, porque vocês ainda não viram completiva nominal. Beleza, gente? Então, a partir de agora, a gente vai ver a apositiva. Tem a oração subordinada substantiva apositiva. Esses foram aí as que nós já vimos e a classificação delas, né? Quando eu tenho uma subordinada que tem função de sujeito, eu digo que ela é subjetiva. Quando eu tenho uma subordinada com função de objeto direto, eu digo que ela é objetiva direta. Quando eu tenho uma subordinada com função de objeto indireto, eu digo que ela é objetiva indireta. Quando eu tenho uma subordinada com função de complemento nominal, eu digo que ela é completiva nominal. Quando eu tenho uma subordinada com função de predicativo do sujeito, eu digo que ela é predicativa. E quando eu tenho uma subordinada com função de aposto, eu digo que ela é uma subordinada apositiva. Ano passado nós vimos aposto e vocativo. Eu não sei se vocês lembram. Mas eu trouxe a revisão e eu vou explicar, né? Novamente o que é um aposto. Mas o aposto, um vocativo é que serve para fazer um chamar, né? E o aposto é um termo que traz explicação do termo anterior, do termo que estava antes. E o aposto, ele vem ou no meio de duas vírgulas ou após dois pontos. E a primeira dica que eu dou para vocês para identificar uma subordinada apositiva, ela vai sempre vir depois dos dois pontos, tá? Veio depois dos dois pontos, eu já sei que é apositiva. Mas não tem também entre as vírgulas? Pode acontecer, mas a grande parte das orações subordinadas fugiu. Apositivas vem depois dos dois pontos, tá bom? Então é a dica, tá lá os dois pontinhos. Identificou que é um termo que está explicando o termo anterior, já sabe que ela é apositiva. Certo? Dito isso, eu tenho aqui os exemplos. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será a sede das Olimpíadas. Eu tenho a explicação de que é o Rio de Janeiro. O que é o Rio de Janeiro? É a cidade maravilhosa. Tá aí em cor diferente e grifado. Embaixo, Palmas, capital do Tocantins, ó, as vírgulas, é a cidade muito próspera. Uma cidade próspera. Muito próspera. Então, esses dois termos aí grifados em cores diferentes são apostos. Por que são apostos? Porque eles explicam o termo anterior. O aposto, ele tem tipos de aposto, né? Eu tenho um aposto explicativo, aposto
Enumerativa, eu tenho vários tipos de aposto, mas o tipo de aposto não importa. Importa é você lembrar o que é um aposto. Então, que tipo ele é não vai interferir na subordinada. Tranquilo? Então, lembrou o que é um aposto, vamos para a oração subordinada substantiva apositiva. Tem um valor de aposto para um termo da oração principal, geralmente aparece depois de 2 pontos, raramente após vírgula, que foi o que eu falei nesse instante. Todos têm o mesmo objetivo, 2 pontos, passar no concurso. Oração subordinada substantiva apositiva. Aí está a positiva reduzida de infinitivo, porque eu tenho orações reduzidas, orações subordinadas reduzidas, mas ainda a gente não chegou nisso, tá? Então, primeiro eu dei os tipos de subordinada, falta um, né? Que eu falei, a completiva nominal, e depois a gente vai ver a reduzida de infinitivo, não agora. Então, para vocês, o que importa é saber, que é uma oração subordinada substantiva apositiva. Foque nisso. No final da discussão com o irmão, ele fez uma promessa, 2 pontos, que não o veria mais. Ó, o que aí? Ó, o que aí? Fazendo essa conexão. Lembram que eu falei? Para ser subordinada, que tem o que e tal. Ensino-lhe o segredo como uma condição, 2 pontos, que você não revele a ninguém. Aposto também. Então, explicando para você qual é a condição para a qual eu explico o segredo, que você não revele, e em cima eu estou explicando qual foi a promessa que o irmão fez para o outro irmão no final da discussão. Então, se eu estou explicando o termo anterior, eu tenho um aposto. Se eu tenho um aposto dentro da subordinada, porque ela é uma subordinada, eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva. Então, repetindo, é aquela que funciona como um aposto de um nome da oração principal. Existem nos presídios esta lei, 2 pontos, que ninguém denuncia ninguém. A oração subordinada substantiva apositiva sempre se liga ao nome da oração principal, sem preposição e sem a medição de um verbo de ligação. Então, o que faz a junção é o que, né? A conjunção que. Ela é, na minha opinião, a mais fácil de ser identificada. Por quê? Por causa dos 2 pontos. É olhar os 2 pontos, já sabe que ela é a positiva, diferente das outras que a gente tem que olhar. Onde é que está o sujeito, se o sujeito está na subordinada, vai ser subjetiva, se tem um objeto direto e tal. Então, a positiva, para mim, é uma das mais fáceis. Eu trouxe aqui, gente, nessa videoaula, para a gente trabalhar com a positiva, né? Para a gente identificar mais uma subordinada. Mas eu trouxe também uma revisão das que a gente já viu. Porque vocês vão fazer uma atividade avaliativa e aí eu achei necessário a gente fazer uma revisão. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que o sujeito da oração está na oração subordinada, né? Então, eu tenho... Pulem para a última frase, porque a de cima é só o processo que vai chegar até a subordinada. Pulando para a última, eu tenho: é necessário que se estabeleça um projeto para o país. Então, onde é que está o sujeito aí? Quem é o sujeito nessa oração? O sujeito dessa oração é o projeto, né? Um projeto para o país. A parte de preto é a oração principal. Toda a parte vermelha é subordinada. O sujeito é um projeto para o país e está na oração subordinada. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o sujeito da oração está na oração subordinada. Professor, o sujeito não é necessário? Não, o sujeito não é necessário. Algo é necessário. E esse algo está na substantiva. Objetiva direta é aquela que a resposta para o verbo. Lembra que eu falei? Para a gente identificar objeto direto e indireta, a gente faz a pergunta do verbo. O que é que o verbo está perguntando? Aí eu tenho: eles não permitem. Não permitem o quê? Não permitem que os índios vivam em paz. A resposta para a pergunta do verbo está onde? Na subordinada. Se está na subordinada, a resposta da pergunta do verbo, então eu tenho uma oração objetiva. Agora vai ser indireta ou direta, dependendo se tiver ou não preposição. Se não tiver preposição, ela é objetiva direta. Aí não tem, é objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta. A resposta da pergunta é que os índios vivam em paz. Eles não permitem. Permitem o quê? Que os índios vivam em paz. Não é subjetiva, porque o sujeito dessa oração é eles, e eles está na oração principal.
A substantiva objetiva indireta, mesma coisa da outra. Eu vou procurar saber qual é a pergunta que o verbo faz. O verbo diz, o exemplo aí, vamos para a última. Meu pai insiste em que eu estude. Então, meu pai insiste em quê? Em que eu estude. Poxa. Ao vivo é assim, viu, gente? Bom, então eu faço a pergunta do verbo, meu pai insiste. Insiste em quê? Ou insiste para quê? Onde é que está a resposta? Em preto mais escuro. Em que eu estude. A resposta está na oração subordinada, porque a oração principal é só meu pai insiste. A subordinada em que eu estude. E eu tenho uma preposição em. Se eu tenho uma preposição, eu tenho uma objetiva indireta. Ela não é a oração. Ela não é uma oração subjetiva porque o sujeito da oração é meu pai. E meu pai está na oração principal. Então, ela não é subjetiva. Minha dica para vocês, quando vocês estiverem fazendo a atividade, façam por eliminação. Coloquem uma listinha, como começa, e vão eliminando. O sujeito está onde? Está na principal, não é subjetiva. Parte para outra. E a predicativa, que a gente já viu, foi a última que a gente viu na semana passada, são aquelas que funcionam como adjetivo da oração principal, né? Ela é uma característica do sujeito da oração principal. O importante não se deixa corromper pela desonestidade. Seu desejo era adquirir um automóvel. Qual é a dica que eu dei para vocês na aula de predicativa? A predicativa, ela é sempre ligada pelo verbo de ligação. O verbo permanecer, estar. Esses verbos sempre vão aparecer na predicativa. Então, já é uma dica para que vocês possam eliminar. Não lembro o que é verbo de ligação, não, professora. Aí vai estudar, vai procurar. Vai procurar o que é verbo de ligação. Na aula de predicativa eu expliquei.